Você sabia que a fé é a força mais poderosa disponível para transformar sua vida financeira e atrair abundância ilimitada? Hoje vamos mergulhar nos ensinamentos profundos de Napoleon Hill sobre como a fé, quando combinada com ação e propósito, pode abrir as portas da prosperidade em sua vida. Napoleon Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riquezas. Não estamos falando aqui de uma fé vaga ou passiva, mas sim de uma convicção profunda e inabalável de que você merece e vai alcançar a prosperidade que deseja. É uma fé ativa, uma fé que move montanhas e transforma sonhos em realidade. A Bíblia nos ensina em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa definição se alinha perfeitamente com os ensinamentos de Napoleon Hill. A fé é ver com os olhos da mente aquilo que ainda não se manifestou no mundo físico. Antes de continuarmos, quero que você faça algo poderoso agora mesmo. Deixe nos comentários esta afirmação: eu sou próspero. Apenas essas 3 palavras. Quando você escreve essa declaração, você está enviando uma mensagem poderosa ao universo e ao seu subconsciente. Vá lá agora, pause o vídeo se necessário e deixe seu comentário. Eu sou próspero. E se este conteúdo está ressoando com você, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre prosperidade e transformação. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Você estará ajudando a espalhar abundância e conhecimento. Napoleon Hill ensinava que a fé é um estado mental que pode ser desenvolvido através da afirmação e da repetição de ordens ao subconsciente. Não é algo com que nascemos ou não nascemos. A fé pode ser cultivada, nutrida e fortalecida até se tornar uma força irresistível em sua vida. Pense nisso. Sua mente subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você alimenta seu subconsciente com pensamentos de prosperidade, abundância e fé inabalável, ele começa a aceitar essas ideias como verdades absolutas e trabalha incansavelmente para torná-las realidade. Deus criou o universo com leis perfeitas. Uma dessas leis é a lei da atração. Como está escrito em Provérbios 23:7, pois como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Seus pensamentos dominantes, carregados de fé e emoção, atraem circunstâncias, pessoas e oportunidades que correspondem à natureza desses pensamentos. Napoleon Hill dizia que a fé é o elemento que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Você pode ter um desejo ardente de riqueza, pode ter um plano brilhante, mas sem fé, esses elementos permanecem inertes. É a fé que transforma o pensamento em realidade tangível. Muitas pessoas confundem fé com esperança. Esperança é desejar que algo aconteça. Fé é ter certeza absoluta de que vai acontecer. Quando você espera prosperidade, você está dizendo, talvez eu fique rico. Quando você tem fé na prosperidade, você está dizendo, eu já sou próspero, é apenas uma questão de tempo até que isso se manifeste completamente. A diferença é sutil, mas poderosa. A fé elimina a dúvida. E Napoleon Hill ensinava que a dúvida é o veneno que paralisa a fé. Onde há dúvida, não pode haver fé verdadeira. Onde há medo, a prosperidade não floresce. Em Marcos 11:24, Jesus nos ensina, portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Observe a estrutura dessa instrução divina. Não é acredite que vai receber, mas acredite que já recebeu. É a fé no tempo presente, não no futuro. Napoleon Hill descobriu, através de seu estudo de mais de 500 homens e mulheres bem-sucedidos, que todos eles tinham essa característica em comum: fé inabalável em sua capacidade de alcançar seus objetivos. Eles não esperavam sucesso, eles sabiam que teriam sucesso.
Vamos falar sobre como você pode desenvolver essa fé poderosa que atrai prosperidade. O primeiro passo é a autossugestão. Napoleon Hill ensinava que através da repetição constante de afirmações positivas, você pode programar seu subconsciente para aceitar qualquer ideia como verdade. Sua mente subconsciente é como um solo fértil. Ela aceita qualquer semente que você plantar, seja de abundância ou escassez, sucesso ou fracasso. Se você constantemente alimenta sua mente com pensamentos de falta, medo e limitação, seu subconsciente aceita isso e trabalha para criar mais dessas experiências em sua vida. Mas quando você deliberadamente planta sementes de prosperidade, abundância e fé através de afirmações repetidas com emoção e convicção, seu subconsciente não tem escolha senão aceitar essas instruções e começar a trabalhar para manifestá-las. Deus nos deu o livre arbítrio e o poder da escolha. Você pode escolher seus pensamentos. Você pode escolher em que acreditar. Como está escrito em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Napoleon Hill dizia que você deve escrever uma declaração clara do que deseja em termos de riqueza. Seja específico sobre a quantidade exata que deseja acumular e o prazo em que deseja alcançá-la. Leia essa declaração em voz alta, 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir, visualizando-se já na posse dessa riqueza. Isso não é fantasia ou pensamento mágico, é ciência aplicada. Quando você faz isso consistentemente, algo extraordinário acontece. Seu subconsciente começa a aceitar essa declaração como uma ordem, como um objetivo definido que deve ser alcançado. E aqui está o segredo que poucos entendem. Seu subconsciente tem acesso a uma inteligência infinita, ao poder criativo de Deus que permeia todo o universo. Quando você programa seu subconsciente com instruções claras, carregadas de fé e emoção, ele começa a trabalhar através dessa inteligência infinita para atrair ideias, oportunidades e recursos que tornarão sua meta uma realidade. A fé é a ponte entre sua mente consciente e seu subconsciente. É o canal através do qual seus desejos são transmitidos ao depósito ilimitado da inteligência infinita. Napoleon Hill ensinava que através da fé aplicada, você pode literalmente transmitir seus pensamentos para o reino da criação. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade, mas suas orações são fracas porque não têm fé verdadeira. Elas pedem, mas não acreditam que receberão. Elas desejam, mas estão cheias de dúvidas. E Jesus nos advertiu em Tiago 1:6 e 7. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que receberá coisa alguma do Senhor. A dúvida anula a fé. O medo paralisa a ação. Se você quer atrair prosperidade ilimitada, você precisa desenvolver uma fé tão forte que não deixe espaço para dúvidas. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo de treinamento mental, de disciplina diária, de escolhas conscientes repetidas. Napoleon Hill dizia que a repetição é fundamental. Você não pode alimentar seu subconsciente com pensamentos de prosperidade uma vez por semana e esperar resultados. Você precisa saturar sua mente com esses pensamentos diariamente, constantemente, até que se tornem sua realidade dominante. Pense em como uma criança aprende a andar. Ela cai centenas de vezes, mas nunca perde a fé de que conseguirá. Ela se levanta e tenta novamente, e novamente, até que andar se torna natural. Da mesma forma, você precisa persistir em alimentar sua mente com pensamentos de fé e prosperidade, até que isso se torne sua natureza dominante. A Bíblia nos conta, em Gênesis, sobre José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos.
Ele tinha todos os motivos para perder a fé, para se entregar ao desespero e à amargura. Mas José manteve sua fé em Deus, sua fé em um propósito maior, e eventualmente se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, salvando nações inteiras da fome. A história de José nos ensina que a fé não é a ausência de desafios, mas a presença de convicção inabalável, mesmo diante dos maiores obstáculos. Napoleon Hill estudou inúmeros casos de pessoas que enfrentaram falências, perdas devastadoras e rejeições repetidas, mas que eventualmente alcançaram grande riqueza, porque mantiveram sua fé. A fé genuína é testada. Se sua fé na prosperidade desmorona na primeira dificuldade financeira, então não era fé verdadeira, era apenas otimismo superficial. A fé real diz: eu vou prosperar, não importa o que aconteça no caminho. Cada obstáculo é apenas uma oportunidade disfarçada. Napoleon Hill ensinava sobre a importância da emoção ao alimentar seu subconsciente. Não basta repetir mecanicamente afirmações de prosperidade. Você precisa senti-las. Você precisa se emocionar com a ideia de sua abundância. A emoção é o combustível que dá poder às suas afirmações. Quando você declara, eu sou próspero, com convicção emocional, algo acontece no reino invisível. Você envia vibrações para o universo que atraem circunstâncias correspondentes. Isso não é misticismo vago. É lei universal, tão confiável quanto a lei da gravidade. Deus criou leis naturais que governam tanto o mundo físico quanto o espiritual. A lei da semeadura e colheita é uma dessas leis. Em Gálatas 6:7 lemos: não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Se você semeia pensamentos de prosperidade com fé, você colherá abundância. Se você semeia dúvidas e medos, você colherá escassez. Napoleon Hill dizia que seu subconsciente aceita e age sobre qualquer pensamento que você lhe envie, especialmente quando esse pensamento é carregado com emoção. Pensamentos misturados com emoção constituem uma força magnética que atrai pensamentos similares ou relacionados. Isso explica por que pessoas negativas atraem mais negatividade, enquanto pessoas positivas e cheias de fé atraem oportunidades e prosperidade. Não é sorte, não é coincidência, é lei espiritual em ação. Vamos falar sobre algo crucial: o perdão e a gratidão como fundamentos da fé próspera. Napoleon Hill ensinava que você não pode atrair riqueza enquanto mantém ressentimentos, amargura ou uma mentalidade de vítima. Essas emoções negativas bloqueiam o fluxo da abundância. Jesus nos ensinou em Marcos 11:25, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. O perdão libera energia estagnada. Ele abre espaço em sua vida para que coisas novas e maravilhosas entrem. A gratidão é igualmente poderosa. Quando você é grato pelo que já tem, você envia uma mensagem ao universo de que reconhece a abundância, e o que você foca se expande. Agradeça pelas bênçãos presentes em sua vida, por menores que pareçam, e observe como mais bênçãos começam a aparecer. Napoleon Hill descobriu que pessoas verdadeiramente prósperas não esperam ter tudo para então serem gratas. Elas são gratas primeiro, e a abundância segue naturalmente. Gratidão é fé em ação. É reconhecer que Deus já está provendo para você e continuará provendo. Em Filipenses 4:19, Paulo nos assegura: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Note que não diz algumas necessidades, ou talvez supra. Diz suprirá todas. Essa é uma promessa divina de abundância. Mas você precisa alinhar sua fé com essa promessa. Você não pode dizer que acredita na provisão divina enquanto vive em constante ansiedade e medo sobre dinheiro. Sua fé precisa se manifestar em paz, confiança e ações inspiradas.
Napoleon Hill ensinava que a fé sem ação é morta. Você pode ter toda a fé do mundo, mas se não agir baseado nessa fé, nada acontecerá. A fé verdadeira inspira a ação. Quando você realmente acredita que vai prosperar, você começa a agir como alguém que está prosperando. Isso significa fazer investimentos em você mesmo, assumir riscos calculados, buscar oportunidades com coragem. Pessoas com fé não ficam paralisadas esperando que as coisas aconteçam. Elas se movem com confiança, sabendo que cada passo é guiado pela inteligência infinita. A história de Pedro caminhando sobre as águas ilustra perfeitamente esse princípio. Em Mateus 14, Pedro viu Jesus andando sobre o mar e pediu para ir até ele. Jesus disse, "Venha", e Pedro saiu do barco. Enquanto manteve seus olhos em Jesus e sua fé firme, ele literalmente desafiou as leis naturais e caminhou sobre a água. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e focou na tempestade ao redor, quando permitiu que o medo e a dúvida entrassem, ele começou a afundar. Jesus o salvou e disse, "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Esta história contém uma lição profunda sobre prosperidade. Enquanto você mantém seus olhos no seu objetivo, com fé inabalável, você pode fazer o impossível. Você pode desafiar suas circunstâncias atuais e criar uma nova realidade. Mas no momento em que você permite que as aparências negativas ao seu redor dominem sua atenção, você começa a afundar. Napoleon Hill dizia que as aparências enganam. O que você vê ao seu redor agora é apenas o resultado de seus pensamentos e crenças passados. Não é a verdade permanente. Não é o seu destino inevitável. É apenas um reflexo temporário que pode ser mudado através da aplicação da fé e do pensamento correto. Seu estado financeiro atual não define seu potencial financeiro futuro. Muitos dos homens e mulheres mais ricos que Napoleon Hill estudou começaram na pobreza absoluta. O que os diferenciou não foi sorte ou privilégio, mas fé inabalável combinada com ação persistente. Vamos falar sobre como reprogramar profundamente seu subconsciente para a prosperidade. Seu subconsciente foi programado ao longo de muitos anos pelas experiências, palavras e crenças que você absorveu. Se você cresceu ouvindo que dinheiro não dá em árvore, rico só fica mais rico, ou nós nunca teremos o suficiente, essas crenças se enraizaram em seu subconsciente. Napoleon Hill ensinava que você pode desprogramar essas crenças limitantes e instalar novas crenças de abundância. Mas isso requer disciplina consistente. Você precisa vigiar cuidadosamente cada pensamento sobre dinheiro e prosperidade que entra em sua mente. Quando um pensamento de escassez aparecer, você precisa conscientemente substituí-lo por um pensamento de abundância. Quando o medo surgir, você precisa conscientemente invocar sua fé. Esse é um trabalho diário, momento a momento, mas os resultados valem cada esforço. A Bíblia nos instrui em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente é exatamente o que estamos falando. É escolher pensamentos alinhados com a verdade espiritual de abundância, em vez de aceitar passivamente a programação de escassez do mundo. Napoleon Hill dizia que você se torna aquilo em que pensa a maior parte do tempo. Se você passa a maior parte do seu dia preocupado com contas, reclamando de falta, invejando outros, você está programando seu subconsciente para criar mais dessas experiências. Mas se você conscientemente redireciona seus pensamentos para gratidão, possibilidades, fé na provisão divina e visões claras de sua prosperidade, você está reprogramando seu subconsciente para criar uma realidade de abundância. Isso não significa negar a realidade ou ignorar responsabilidades. Significa escolher conscientemente qual realidade você vai alimentar e fortalecer.
Existem duas realidades operando simultaneamente: a realidade das circunstâncias externas e a realidade das possibilidades infinitas no reino espiritual. A maioria das pessoas vive totalmente governada pela realidade das circunstâncias. Elas olham sua conta bancária, sentem medo, e esse medo gera mais escassez. É um ciclo vicioso. Pessoas com fé verdadeira reconhecem as circunstâncias, mas não se rendem a elas. Elas escolhem viver a partir da realidade das possibilidades infinitas. Em Provérbios 18:21 lemos: a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras têm poder criativo. Quando você diz, eu nunca tenho dinheiro suficiente, você está criando essa realidade. Quando você diz, a abundância de Deus flui constantemente em minha vida, você está criando uma realidade diferente. Napoleon Hill ensinava a importância de falar apenas sobre aquilo que você deseja experimentar. Pare de falar sobre suas dificuldades financeiras. Pare de reclamar sobre escassez. Cada vez que você faz isso, você está reforçando a programação de pobreza em seu subconsciente. Em vez disso, fale sobre suas metas como se já fossem realidade. Fale sobre a abundância que está chegando. Agradeça em voz alta pela prosperidade crescente. Suas palavras, especialmente quando carregadas de emoção e fé, são comandos diretos para seu subconsciente. Seu subconsciente não julga ou questiona. Ele simplesmente aceita e executa. Se você constantemente diz, eu sou pobre, ele aceita isso como uma instrução e trabalha para manter você nesse estado. Se você consistentemente declara, eu sou próspero, ele aceita isso e começa a criar circunstâncias que correspondem a essa declaração. Pense em Deus como o jardineiro supremo que plantou um jardim infinito de possibilidades. Tudo já existe nesse jardim espiritual. Riqueza abundante, saúde perfeita, relacionamentos maravilhosos, propósito profundo. Mas você precisa colher do jardim através de sua fé. Jesus disse em João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa é uma promessa extraordinária. Permanecer em Cristo significa viver em alinhamento com princípios divinos, incluindo o princípio da fé. Napoleon Hill descobriu que existe uma inteligência infinita que permeia o universo, disponível para todos que aprendem a se conectar com ela através da fé. Ele não estava falando teoricamente. Ele documentou caso após caso de pessoas que usaram essa conexão para transformar completamente suas vidas. A prosperidade que você busca já existe em forma potencial. Ela está esperando para se manifestar através de você. Mas a ponte entre o potencial e a manifestação é sua fé. Fé ativa, fé persistente, fé que age. Napoleon Hill ensinava que você deve agir como se fosse impossível falhar. Quando você toma decisões baseadas em fé absoluta no seu sucesso, você age diferente, pensa diferente, atrai diferentes oportunidades. Você irradia uma energia que as pessoas e circunstâncias respondem positivamente. Considere a história de Abraão. Deus lhe prometeu que ele seria pai de muitas nações, quando ele e Sara já eram muito velhos para ter filhos naturalmente. Em Romanos 4:20 e 21 diz, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido em fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão tinha fé sem evidência. Ele acreditou na promessa mesmo quando tudo indicava o contrário. E essa fé foi creditada a ele como justiça. Eventualmente, a promessa se cumpriu de maneira miraculosa. Sua jornada para a prosperidade pode exigir esse tipo de fé. Você pode estar em uma situação onde nada indica que a riqueza está a caminho. Mas se você mantiver sua fé inabalável, se continuar alimentando seu subconsciente com visões de abundância, se agir com coragem baseada nessa fé, o impossível se tornará possível.
Napoleon Hill dizia que quando você está verdadeiramente pronto para algo, ele aparece. A preparação não é apenas externa, como adquirir habilidades ou conhecimento. A preparação mais importante é mental e espiritual. É desenvolver a fé profunda de que você merece e receberá a prosperidade que deseja. Muitas pessoas sabotam sua própria prosperidade porque, no fundo, não acreditam que merecem riqueza. Elas têm crenças subconscientes de indignidade. Talvez foram ensinadas que desejo por riqueza é ganancioso ou que pessoas espirituais devem ser pobres. Mas a verdade é que Deus quer que você prospere. Em 3 João 1:2 lemos: Amado, oro para que você tenha boa saúde e que tudo vá bem com você, assim como vai bem a sua alma. Prosperidade em todas as áreas, incluindo financeira, está alinhada com o desejo de Deus para a sua vida. Você não serve a ninguém permanecendo pobre. Você não glorifica a Deus lutando em escassez. Quando você prospera, você pode ser uma bênção maior para outros, você pode apoiar causas importantes, você pode viver sua missão com mais plenitude. Napoleon Hill ensinava que riqueza é neutra. Não é boa nem má em si mesma. Tudo depende de como você a usa e da pessoa que você é. Pessoas boas com riqueza fazem um bem tremendo no mundo. Portanto, buscar prosperidade com propósito positivo é nobre. Reprograme qualquer crença de indignidade. Declare diariamente: eu mereço abundância. Eu sou filho de Deus e meu Pai quer que eu prospere. Eu aceito a riqueza que está fluindo para mim agora. Diga isso com emoção, até que cada célula do seu corpo acredite. Sua fé precisa ser maior que suas circunstâncias, maior que suas experiências passadas, maior que as opiniões dos outros. Napoleon Hill ensinava que a opinião pública é o tribunal mais cruel e injusto. Pessoas medíocres sempre tentarão desencorajá-lo de seus sonhos de grandeza. Não permita que céticos e pessimistas plantem sementes de dúvida em sua mente. Proteja cuidadosamente seu jardim mental, como está em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guarde seus pensamentos, suas crenças, sua fé. Cerque-se de pessoas que apoiam sua visão de prosperidade. Leia material inspirador diariamente. Ouça mensagens que fortalecem sua fé. Alimente consistentemente sua mente com conteúdo que eleva, nunca com conteúdo que diminui. Napoleon Hill dizia que você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Se você quer prosperidade, associe-se com pessoas prósperas em mentalidade e realidade. Aprenda com elas, absorva sua energia, permita que sua fé inspire a sua. E lembre-se sempre, sua fé não depende de ver para crer. A verdadeira fé é acreditar para ver. Como Jesus disse em João 11:40, não lhe disse que se você crer, verá a glória de Deus? Primeiro vem a fé, depois vem a manifestação. Primeiro você acredita em seu subconsciente e coração, depois você vê com seus olhos físicos. Essa é a ordem divina da criação. Deus disse: haja luz antes que a luz existisse. A palavra carregada de fé precedeu a manifestação física. Napoleon Hill ensinava que todo ser humano tem acesso a esse mesmo poder criativo através da fé aplicada corretamente. Você não é vítima das circunstâncias. Você é criador de circunstâncias através de seus pensamentos dominantes carregados de fé. Encerro dizendo: comece hoje, não amanhã, não na segunda-feira, hoje mesmo. Escreva uma declaração clara de sua meta financeira. Seja específico sobre quanto você quer e quando. Leia essa declaração em voz alta 2 vezes por dia, com emoção e convicção profundas. Visualize-se já vivendo nessa abundância. Sinta as emoções de gratidão e realização. Haja como se seu sucesso fosse certo. E, acima de tudo, mantenha sua fé inabalável. Não importa o que aconteça, a prosperidade é sua herança divina. A abundância é o estado natural do universo.
Você foi criado para prosperar. Agora, através da aplicação da fé ensinada por Napoleon Hill e confirmada pelas Escrituras Sagradas, você tem o conhecimento e o poder para manifestar a riqueza que deseja. Se este vídeo impactou você, inscreva-se no canal agora, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe com 3 pessoas hoje mesmo. Espalhe essa mensagem de fé e prosperidade e não se esqueça, deixe seu comentário dizendo "Eu sou próspero" para afirmar seu compromisso com a abundância. Que Deus abençoe sua jornada para a prosperidade ilimitada. Que sua fé seja inabalável e seus resultados sejam extraordinários. Acredite, haja e receba. O poder está em suas mãos.